Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em sua vida, em nossas vidas, mais uma vez nesse dia. Estamos chegando hoje na última subdivisão dos escritos do Novo Testamento, onde vamos trabalhar as profecias do Apocalipse. Trabalhamos já os evangelhos, onde narra a vida, o ministério de Cristo. Trabalhamos também o livro Atos dos Apóstolos, que menciona os principais feitos dos mesmos, a expansão da mensagem evangélica a partir de Jerusalém, chegando até a sede do mundo na época, Roma. Nós trabalhamos também as cartas, tanto as cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, chamadas cartas paulinas, como também as cartas gerais. E hoje, começando aí as profecias do Apocalipse. E queremos trabalhar com uma pergunta: Apocalipse, mistério ou revelação? Então, há muitos questionamentos com respeito a este livro, um livro emblemático, no entanto, com grande importância, senão não estaria nos escritos da Palavra de Deus. Ele foi escrito provavelmente no ano 96 da era cristã, período onde o contexto histórico era onde Roma dominava, Roma Império, Domiciano justamente é o que dominava naquele período, e o próprio contexto em si explica as circunstâncias, a maneira como ela foi escrita, como chegou até nós no Apocalipse. E um ponto importante que quero destacar já está logo no primeiro versículo aqui da Palavra de Deus da Bíblia, do Apocalipse em si, onde desmente justamente aquilo que muitos falam, que é um livro selado, um livro fechado, e impressionante que mesmo teólogos trabalham nessa linha de pensamento. E aqui diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2 ainda fala: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então você percebe que a primeira palavra do Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo. Uma revelação a qual Deus lhe deu. Percebe que tem uma fonte primária, inicial, falando sobre o soberano, eterno, aquele que é criado, existente por si mesmo. Revelação de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, mas revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, se é uma revelação, como pode ser algo escondido, algo de maneira que eu e você não possa ter acesso ou não possa conhecer? É verdade que tem o seu simbolismo, mas a Bíblia tem as chaves certas para que possamos abrir, compreender o contexto histórico, profético e as aplicações necessárias. Quero verificar com você aqui as circunstâncias em que foi escrito justamente Apocalipse capítulo 1, versículo 9, onde diz assim: eu, João, irmão vosso, ou vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, percebe que o apóstolo ele descreve quais as circunstâncias ele estava ou ele se encontrava no momento em que foi escrito que ele recebe essa revelação. Ele fala que eu, João, se identifica como vosso irmão, como nosso irmão, companheiro nas aflições, nas provações, nas tribulações das quais eles estavam vivendo naqueles dias. Achei-me na ilha de Patmos, não estava ali por férias, a passeio, como geralmente muitas pessoas fazem aos fins de ano, querem passear, ir à praia, conhecer lugares novos. Não era essa a intenção, não foi esse o objetivo de estar ali do apóstolo, mas ele diz por causa do reino, por causa das perseguições, das tribulações, das angústias, adversidades das quais os apóstolos estavam vivendo, que aliás era o último deles, né, o ano 96, os outros, na grande maioria, já haviam morrido, Pedro, Paulo, os outros demais foram mártires, com exceção de João, historiadores falam, né, que inicialmente tentaram matá-lo jogando numa vasilha de azeite
fervendo, e ele então é salvo milagrosamente. Depois ele é enviado para essa ilha para procurar silenciá-lo de certa maneira. Ele que estava desenvolvendo seu trabalho, levando a mensagem, pregando a mensagem, como o último dos apóstolos, a última testemunha ocular dos feitos de Cristo, aquele que, como ele próprio escreve, aquilo que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam da palavra da vida. E ele então descreve quais foram as circunstâncias na qual o Apocalipse é escrito, ou qual ele recebe. Ele diz: eu, vosso irmão, se identifica conosco, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra. Esse foi o crime que ele havia cometido, procurar ordenar a sua vida em inconformidade com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, testemunhar. Ele fala aqui da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora, a que se refere? Qual é a mensagem central do Apocalipse? Se nós formos ainda no capítulo 1, versículo 19, é uma mensagem que gosto sempre dela quando vou trabalhar o Apocalipse. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, ou que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então poderemos situar o Apocalipse em 3 momentos distintos: daquilo que foi, passado, do presente que está acontecendo e para o futuro. Então percebe que é dado para ele a ordem: escreve as coisas que tens visto. O Apocalipse, até mesmo nas nossas pesquisas descobrimos que dos 39 livros do Antigo Testamento, 26 são citados direto aqui no Apocalipse, fora tantas outras citações. Então, o Apocalipse tem como base os escritos do Antigo Testamento, o contexto histórico do que estava acontecendo, do que já havia acontecido, do que estava acontecendo. Ele estava ali isolado, ilhado na ilha de Patmos por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus, e ali ele recebe a visão, que aliás vai ser o nosso próximo tema, o personagem central do Cristo glorificado, que traz pela revelação, ele quem sabe com muitas perguntas, questionamentos, por estar ali naquele local, e o Senhor traz para ele a mensagem mais grandiosa do próprio Cristo glorificado, mas também de acontecimentos baseado naquilo que, como base de sustentação no passado, firmado naquilo no presente, lançando também a sua base segura para o futuro, daquilo que ainda seria revelado. As coisas que viste, as que são e as que depois dessas vão acontecer. O Apocalipse está dividido, ele tem 22 capítulos, 2 subdivisões geral, onde do capítulo 1 até o capítulo 11 é um contexto mais histórico, onde narra acontecimentos no contexto político, religioso, econômico, falando ali do desenvolvimento desse contexto histórico, e sobrepondo a isso, ou complementando do 12 ao 22, agora um contexto profético. É claro que também nos primeiros capítulos tem contexto profético, mas ele está mais voltado num contexto histórico, base segura, onde então, a partir do capítulo 12 até o 22, ele trabalha o contexto profético, complementando essa mensagem base central, onde a profecia ela é um antecipar do contexto histórico daquilo que iria acontecer. Deus revelando para os seus servos as coisas que, como ele diz, brevemente devem acontecer. Há também ainda uma outra subdivisão, 7 blocos, divisões, começando inicialmente ali com a própria visão do Cristo glorificado, capítulo 1, onde ele diz que é visto ele a passear entre as igrejas, ou levando a mensagem de conforto a cada período, não simplesmente no contexto literal, onde o apóstolo ele foi mandado uma mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia, onde ele próprio teve o privilégio de pastorear, mas posteriormente o contexto histórico, desde a fundação da igreja até a segunda vinda de Cristo, a conclusão da obra. Ele percebe então a abertura dos 7 selos, falando sobre as 7 trombetas, as 7 igrejas, inicialmente falando do início do trabalho do santuário celestial, onde Cristo ministra, e o fechamento, levando até a conclusão, 7 blocos, que no decorrer da série de estudo vamos estar trabalhando cada uma delas, explicando 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas também, onde o Senhor vai julgar os deuses deste mundo e libertar o seu povo
para viver por toda a eternidade, onde a própria mensagem diz que aqui, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, é uma série de estudos onde vamos trabalhar os principais temas desses 22 capítulos, e você é nosso convidado especial a estar participando conosco e assim estarmos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje foi só uma ideia geral do Apocalipse. Próximo estudo vamos falar sobre o personagem central e assim dando sequência e aprendermos aquilo como o Senhor deseja para nós. Não somente aprendermos, mas também procurarmos aplicar em nosso viver diário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse dia.